Secretaria Estadual de Saúde apura se morte de bebê em hospital de Florianópolis ocorreu por falta de leitos de UTI. Florianópolis confirma a segunda morte por dengue em 2022. Juízes do TRE acompanham testes nas urnas eletrônicas para a eleição deste ano. Setor de serviços em Santa Catarina registra queda em abril, de acordo com o IBGE. E veja também, no esporte, Avaí derrota o Botafogo fora de casa e deixa a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com as investigações pela Secretaria Estadual de Saúde para descobrir se a morte de um bebê no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital, Florianópolis, ocorreu ou não em decorrência da falta de leitos de UTI. A reportagem é de Rita Della Pieve. Nessa terça-feira, após 3 dias da morte da bebê, o secretário adjunto de saúde de Santa Catarina negou que a morte tem relação com a falta de unidade de terapia intensiva. Alexandre Lencina também comentou sobre os cuidados que a criança recebeu na internação. Todas as informações que nós já buscamos lá dentro com a direção do hospital, toda a equipe técnica, não comprovam isso. Então, de fato, o óbito não foi devido à falta de lei de UTI. Infelizmente, o quadro clínico da criança evoluiu para um quadro grave. Infelizmente, nós tivemos o óbito. Todo o atendimento que foi dado a essa criança foi dentro do principal hospital que nós temos na linha de cuidado infantil, que é o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Santa Catarina, um hospital de alta complexidade para várias especialidades médicas. E os profissionais, a equipe que deram atendimento para essa paciente, são profissionais altamente qualificados na emergência do hospital, que é uma emergência que atende complexidade e casos graves, a exemplo do cuidado que você tem em terapia intensiva. A bebê de 2 meses morreu na madrugada do último sábado, após sofrer 4 paradas respiratórias. A criança estava internada aqui no Hospital Joana de Guzmão, na enfermaria, e foi transferida para a emergência por falta de vagas na UTI. O estado não tem nenhuma vaga de UTI pediátrica e está com fila de espera para 10 leitos. Já as UTIs neonatais contam com apenas uma vaga, no Planalto Norte. A Secretaria Estadual de Saúde falou sobre a previsão para novos leitos que já devem estar disponíveis esta semana. Nós temos feito expansões, estamos trabalhando numa lógica de trazer 82 leitos novos, para a rede. Desses 82, 11 são de cuidados intermediários, aos quais 8 já estão disponíveis, e os demais 71 leitos neopediátricos e pediátricos, uma parte deles já está disponível. Nós temos aí para essa semana 19 leitos que devem ser ofertados essa semana e semana que vem, além leitos de UTI pediátrico, e também mais 10 leitos de UTI neonatal. E aí, no decorrer das próximas semanas, final do mês de junho, início de julho, os demais leitos sendo ofertados. Então, nós esperamos realmente que com essa oferta distensione toda a terapia intensiva na linha de cuidado infantil e nós tenhamos a segurança que o cidadão catarinense precisa. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis confirmou a segunda morte por dengue na cidade em 2022. A vítima é um idoso de 61 anos de idade, morador do bairro Tapera, no sul da ilha. O homem foi atendido entre os dias 20 e 22 de maio nas unidades de saúde. Depois foi transferido para os hospitais Celso Ramos e Florianópolis. Neste último, ele ficou internado, mas não resistiu aos sintomas. A morte ocorreu no dia 4 de junho. A primeira morte por dengue em Florianópolis foi confirmada no dia 25 de maio. Um homem de 75 anos de idade, morador da Barra da Lagoa, no leste da ilha. Até agora, o estado registrou 61 mortes por dengue em 2022. Outras 20 mortes estão sob investigação. O número de casos confirmados da doença em Santa Catarina passa de 60 mil. Os servidores públicos municipais de Florianópolis aprovaram hoje, em assembleia, a entrada em greve por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato que representa a categoria, cerca de 5 mil pessoas participaram da assembleia na Praça Tancredo Neves, em frente à Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça.
A categoria fez um ato em frente à prefeitura após a deflagração da greve. Os servidores estão em database e questionam a proposta enviada pela prefeitura aos trabalhadores, que ofereceu 3% de reajuste nos salários. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as principais informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta terça. Aprovado no Senado, o projeto que limita a cobrança de imposto sobre combustíveis pode ser votado ainda hoje pela Câmara. Band e Google repetem parceria. Temas mais buscados durante os debates presidenciais vão ser analisados em tempo real. Volta a obrigatoriedade das máscaras em lugares fechados em Belo Horizonte. Em São Paulo, escolas retomam cuidados contra a Covid. Band renova contrato e vai transmitir as próximas 3 temporadas da Fórmula 1. Isso e muito mais daqui a pouquinho, às 7h20. A gente se vê já já. Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado visitaram hoje o depósito onde estão armazenadas as urnas eletrônicas que vão ser usadas na eleição deste ano. Os integrantes da Corte Eleitoral também acompanharam testes feitos nos equipamentos. O 10º Simulado Nacional de Hardware é estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos meses que antecedem a eleição de outubro. Uma amostra do Parque de Urnas Eletrônicas do TRE em Santa Catarina tem sido submetida a testes para prevenir falhas no dia da eleição. Os testes começaram no dia 6 de junho e vão até o próximo dia 15 de junho. Ao todo, estão sendo verificadas 928 urnas de sessões eleitorais e 25 urnas de contingência. O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense reforçou a segurança do sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas, que conferem segurança e legitimidade ao processo eleitoral. Se as pessoas conhecessem o trabalho que é feito pelos funcionários da Justiça Eleitoral durante 2 anos para preparar essas urnas, ninguém pensaria que existe a possibilidade de alguém pensar numa fraude. O trabalho é uma coisa cansativa e que deve ser respeitado, e é um trabalho que deve ser reconhecido, é reconhecido no mundo inteiro, o sistema eleitoral do Brasil. Para ampliar ainda mais a transparência da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado avalia a possibilidade de usar um QR Code para que os eleitores possam acompanhar a totalização dos votos. 2022 é a urna que também já tem o QR Code, como tem a anterior, que é 2019 ou 18. Qual é a grande vantagem? É que você vai poder fazer a leitura através do TR-TOT, que foi um instrumento que o TRE do Estado de Santa Catarina criou, e você vai fazer a leitura logo após a eleição e terá o resultado particular para o senhor. Representantes dos 3 poderes de Santa Catarina estiveram no Hemosc de Florianópolis para doar sangue durante a manhã de hoje. O desembargador Altamiro de Oliveira representou o Poder Judiciário, o secretário estadual de Saúde, Aldo Batista Neto, representou o Poder Executivo e o deputado estadual Ricardo Alba foi o representante do Poder Legislativo. O ato simbolizou o incentivo dos 3 poderes à doação, já que hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem integrante de uma facção criminosa que estava foragido da justiça em Itajaí, litoral norte do estado. A ação, feita em parceria com a Polícia Militar, fez parte da Operação Doppelganger e cumpriu, além da prisão, 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Penha e Balneário Pissarras, também no litoral norte. Foram apreendidos celulares, veículos, uma motocicleta de luxo, cartões bancários, documentos falsos, uma arma de fogo e munições. De acordo com as investigações, o preso se passava por outra pessoa com o uso de documentos falsos. Em Maravilha, no Oeste, a Polícia Civil recuperou R$30 mil que haviam sido furtados de um posto de combustíveis na cidade. O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira. O posto fica na saída para a comunidade de Tigrinhos. Os policiais prenderam o autor do furto em flagrante e ele confessou o crime. De acordo com as investigações, o homem era ex-funcionário do estabelecimento e sabia a dinâmica de recebimento de pagamentos e de armazenamento de dinheiro que o proprietário tinha. O homem quebrou o vidro do posto com um martelo e invadiu o local para pegar o dinheiro. Os R$30 mil foram deixados por ele com um amigo em Cunhaporã, que também foi preso.
acusado de favorecimento real. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante arrombamento e o cidadão que estava fazendo a guarda, o esconderijo do dinheiro para ele, também responderá pelo crime de favorecimento real. A investigação foi realizada pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal aqui de Maravilha e o indivíduo foi encaminhado à unidade prisional após os procedimentos legais. E policiais militares ambientais apreenderam 23 armas de fogo em uma operação de combate à caça ilegal. Foi o resultado de uma operação feita em conjunto com o Ministério Público Estadual e a Justiça de Garuva, no norte do estado, nas cidades de Garuva, Itapoá e São Francisco do Sul. Os policiais monitoraram e identificaram supostos caçadores que praticavam caça ilegal de forma regular nesses municípios. Além das armas, foram apreendidas 1.200 munições de vários calibres, animais abatidos e também apetrechos usados para a prática da caça ilegal. 2 idosos morreram em um acidente na BR-470 em Indaial, no Vale do Itajaí. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Os idosos, um com 67 e outro com 74 anos, estavam em um carro que se envolveu no acidente no quilômetro 63 da rodovia, no bairro Encanto do Norte. A motorista do carro foi levada para o Hospital Beatriz Ramos, em estado grave. Outra mulher também foi levada para o hospital por bombeiros voluntários. O outro veículo envolvido na batida tinha 2 ocupantes. O motorista nada sofreu. A passageira foi levada para um hospital em Blumenau pelo SAMU. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou um reajuste nos valores do pedágio no trecho sul da BR-101. O valor para carros vai passar dos atuais R$ 2,10 para R$ 2,40. O reajuste passa de 11%. Segundo a ANTT, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O percentual corresponde à variação do IPCA no período. Os novos valores começam a ser cobrados a partir da 0 hora desta quinta-feira. Desde o começo da concessão da rodovia no trecho sul para a empresa CCR Costeira, este é o primeiro reajuste no pedágio, que tem 4 praças de cobrança nas cidades de Laguna, Arão, Araranguá e São João do Sul. Hora de conferir como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. As informações agora na previsão do Band Cidade. O dia vai ter sol e poucas nuvens no estado. Tem ocorrência de nevoeiros na madrugada e no amanhecer. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer, com condição de geada no Planalto Sul e entram em elevação ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Blumenau, variação entre 10 e 21. Em Criciúma, 9 graus de mínima e 21 de máxima. E em Lages, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Economia agora. O setor de serviços em Santa Catarina registrou queda em abril, de acordo com o IBGE. Os dados foram divulgados hoje e estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Em abril, o volume de serviços aqui no estado caiu 2,6% na comparação com o mês de março de 2022. Foi a 8ª maior queda entre os estados brasileiros. Na comparação com abril do ano passado, alta de 2,8%. Parece bom, mas foi a menor entre os estados do país. No acumulado de janeiro a abril, alta de 4% no volume de serviços aqui em Santa Catarina. Foi a 3ª menor também. Nos últimos 12 meses, alta de 11,3%. Vamos ver agora as atividades turísticas. O turismo aqui no estado apresentou dados que vão aparecer aqui para a gente. 7,1% de crescimento em abril na comparação com o mês de março. Crescimento de 80,3% em relação a abril de 2021, de 44,2% na comparação dos 4 primeiros meses do ano e 42,1% nos últimos 12 meses. Claro que essas 3 comparações aqui levam em conta o fato de que em 2021 o turismo ainda estava sob forte impacto da pandemia de Covid-19. Com o Roberto Azevedo para a gente falar aqui, o Instituto Paraná Pesquisas. Roberto, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa, um levantamento sobre a corrida eleitoral aqui em Santa Catarina. Teve alguma surpresa? Olha, não teve surpresas. Há um empate técnico entre 3 candidatos, é o que a gente vai ver agora. No cenário número 1, o primeiro cenário exposto pela pesquisa, o governador Carlos Moisés aparece com 25,4% dos votos, seguido de Jorginho Melo, com 15,5%, Espiridião Amin, 12,1% e Jean Loureiro, 10,6%. Detalhe, tecnicamente, Jean
alcança a mim, que alcança Jorginho, porque a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Dário Berger, do PSB, tem 5,3%, o mesmo percentual de Décio Lima, do PT, porque a pesquisa não considera que os dois podem estar juntos na Frente Democrática. Antídio Lunelli, do MDB, tem 4,9%, o Odair Tramontim, do Novo, 1,6%, e Ralph Zimmer Jr., do PRO, 0,6%. Agora, começa aí uma outra leitura. Não sabem 9,7% dos entrevistados. Não sabem ou não responderam. E os brancos e nulos superam os 9,1%. Tem um outro cenário também, onde Carlos Moisés da Silva aparece com 28,6% das intenções de votos, porque nesse cenário não tem Esperidião Amin. E Jorginho Melo cresceu um pouquinho também, 17,9%. Como se fosse uma transferência. O mesmo acontecendo com o Jean Loureiro. Aqui já fica mais difícil, mas há ainda um empate técnico ali no limite da margem de erro entre Jean Loureiro e Jorginho Melo. E olhe lá de novo, Dário sobe um pouquinho sem Amin presente, 6,7%, e Décio Lima com 6,2%. Tramontim do Novo tem 1,8%, Zimmer 1%. Mas reparem nesse cenário sem Esperidião Amin e sem Antídio Lunelli do MDB. Não sabem ou não responderam 11,8%. Subiu de 9% para 11%. E brancos e nulos, quer dizer, aquelas pessoas que não votariam em ninguém, 14%. Há um outro detalhe nessa pesquisa, que é a rejeição. O campeão em rejeição é Esperidião Amin, com 45,8% dos votos, onde as pessoas dizem que não votariam nele de jeito nenhum. E Carlos Moisés vem em segundo, com 44,4% dos votos. Décio Lima, do PT, está atrás dele, quer dizer, tem 41,3%, Dário, 40,5%. Impressiona Jean Loureiro e Jorginho, 38,4%. E 34%, porque eles são daqueles mais desconhecidos pelo eleitor na pesquisa. Olha a rejeição, por exemplo, de Tramontim, 23,2%, e Ralph Zimmer Jr., 20,2%. O detalhe, a menor rejeição é de Antídio Lunelli, do MDB, que nem sabe se vai ser candidato. Dados da pesquisa, foram ouvidos 1.540 eleitores e 62 municípios de Santa Catarina entre os dias 9 e 13 desse mês. Como eu já havia falado, a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais e para menos, o índice de confiança, o nível de confiança de 95%. E a administração estadual, só para dar um pitaquinho, é avaliada em 32% entre ótima e boa e 27,5% entre ruim e péssima. Aprovam a administração de Carlos Moisés, 50,4% dos entrevistados, e desaprovam 44,5%. É interessante, o registro dessa pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral já aparecia lá na nossa indicação, mas é importante porque é a primeira pesquisa que tem uma certa robustez. É a primeira pesquisa que considera alguns cenários, embora a gente possa considerar ali aquela diferença, aquela dissociação de Décio Lima e Dário Berger ainda como uma questão artificial. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. E agora a gente vai para as informações do esporte que pedem passagem. Série A do Campeonato Brasileiro, tão esperado retorno do caminho das vitórias, chegou ontem para o Avaí. O time catarinense venceu o Botafogo no estádio Newton Santos e deixou a zona do rebaixamento. Botafogo e Avaí entraram em campo mirando escapar do rebaixamento. Mandante, o Fogão pressionou o Avaí e as principais jogadas saíam com Chay e Erisson, que obrigaram o goleiro Douglas a fazer duas grandes defesas. Mas apesar da pressão botafoguense, foi o Avaí quem balançou as redes antes de ir para o intervalo. Kevin, bela cobrança de falta, fez valer a lei do ex, não deu chances para Gatito e fez um golaço para o Leão da Ilha. O time carioca sentiu a pressão de sair atrás do placar e quem começou assustando no começo do segundo tempo foi o Avaí. Porém, foi o Botafogo que, mesmo nervoso, tentou reagir e criou as melhores oportunidades de chegar ao gol de empate. Tentou com Erisson e principalmente nas bolas paradas. Mas o alvinegro não conseguiu evitar o revés no Newton Santos. E o Avaí saiu do Rio de Janeiro, fora da zona de rebaixamento e comemorando a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. São 3 pontos realmente para se valorizar.
mas a gente precisa rapidamente virar a chave. Jogo do Fortaleza que vai ser muito difícil. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje a 13ª rodada da competição e já tem time catarinense em campo. É a Chapecoense que enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo. O placar aponta 1-0 para a Chapecoense, gol do Christian de cabeça logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Vale lembrar que a Chapecoense é a 18ª colocada na Série B do Brasileiro com 12 pontos somados. O time catarinense não vence há 7 rodadas e precisa do resultado positivo para deixar a zona do rebaixamento. A cobertura completa você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. Olha, cuidar da saúde dos pets durante o frio é bastante importante, muito necessário, não é? A repórter Graziane Ubiali conversou com especialistas e mostra agora na reportagem as principais dicas para preservar a saúde de cães e gatos nos dias de frio. Confira. As baixas temperaturas afetam a saúde dos animais e os tutores não podem descuidar. Vamos manter eles agasalhados, aquecidos. Se está frio para a gente, também está para eles. Evitar passear nos horários, né, que estão mais frios, passear nos horários com sol, né, evitar chuvas, não secar os animais direito. E atenção, tutores, outro ponto importante é a vacinação, que sempre deve estar em dia. Mas no inverno, atenção redobrada para a gripe. A gente tem 3 tipos de vacinas hoje para a gripe, né? Para os tutores que têm receios, por exemplo, de fazer as injeções. Hoje a gente já tem 3 tipos de vacina. Além da injeção, tem a vacina oral da gripe e a vacina nasal da gripe, que são 2 tipos de vacinas que não é feito com injeções para aqueles tutores que têm receios, né? De estar sempre realizando a picada no animal. As visitas regulares ao veterinário são fundamentais, ajudam a manter a saúde dos bichinhos. Mas tem outros cuidados que são fundamentais também. Assim como para a gente, o banho para os animais é um momento importante porque é a higiene deles, independentemente de ser inverno ou verão. Mas aí tem que ter todo o cuidado, né? A secagem é muito importante para evitar que eles tenham contatos com os fungos. E claro que esse momento também tem que ser um momento de muito carinho, né? Principalmente nessa época, a gente precisa redobrar os cuidados, tanto porque essa pele vai ressecar, então a gente precisa manter uma hidratação, né? A secagem precisa ser muito bem feita, tanto no verão quanto no inverno, só que no inverno o que acontece? É uma estação mais propícia para fungos, bactérias, né? A pele dos animais é super sensível, por isso, na hora do banho, é preciso ficar atento à temperatura da água e do secador. Se o seu animalzinho for tosado, mantenha uma pelagem mínima, pelo menos 2 centímetros acima da pele, para a proteção dele. Para quem ama o seu animal e gosta de cuidar dele em casa mesmo, é importante tomar alguns cuidados. Secar bem sequinho, não botar o secador quente, o secador numa temperatura média já é o ideal, nunca aproximar muito da pele. A escovação também precisa ser feita com a mão muito leve, né? Para não, às vezes a pessoa pensa que tem que ter força, não, você precisa ter carinho mesmo. É um momento de carinho, assim, que você vai fazer e vai estar curtindo com o animalzinho. Ele precisa sentir prazer nisso. Ele não pode ser dolorido, né? Vamos dar uma olhadinha agora como é que está Florianópolis. Coloca a imagem na tela pra gente, a capital de todos os catarinenses, neste momento com imagens ao vivo. 17 graus é a temperatura, você tem aí na tela com tempo bom na cidade, não é? Aqui em Florianópolis, e você tem aí na tela as imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O motorista que chega à ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos encontra tráfego tranquilo também na via expressa continental, rodovia que dá acesso à ponte. Os motoristas que deixam a ilha pela Avenida Gustavo Richard e a ponte Colombo Salles também encontram tráfego normal e também na extensão da via expressa até a região de São José. Ali o trânsito começa a ficar um pouco mais complicado pela junção da via expressa continental com a BR-101 e no sentido sul, realmente, o trânsito fica bastante complicado nesta hora da noite. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição você confere, já sabe, no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.